Olá, boa noite. Bom, hoje eu estou aqui para nós conversarmos sobre constelações online e como é que elas funcionam. Tá? Então, eu gostaria primeiro, vamos começar falando sobre o que são constelações. Acredito que vocês já tenham ouvido, algumas pessoas já participaram. A constelação, ela é uma técnica terapêutica, tá? E como técnica terapêutica, ela não substitui a terapia, tá? Mas nós usamos a constelação para quê? Para trabalhar com aquela parte da nossa mente que nós não acessamos no cotidiano. Então, é muito importante que nós possamos entender como é que funciona a nossa mente como um todo. Então, imagine que a sua mente como um todo, ela significa exatamente o 100%. Legal, Regina, entendi isso. Ótimo. 5 a 10% é o que representa a nossa mente consciente. É como se nós estivéssemos falando sobre o nosso celular agora. A imagem que vocês estão vendo, o fato de vocês estarem me ouvindo, me vendo, são 5%. O que está ocorrendo dentro do hardware do celular, que é o que faz com que tudo que eu estou falando aqui chegue até vocês, tudo que está ocorrendo aqui vocês possam ver, vocês possam acenar para mim, eu posso acenar para vocês. Essa parte, esse hardware, significaria os nossos 90%. Então, reconfigurando, 5 a 10% a nossa mente consciente, é aquilo que eu vivo dia a dia, e 90% é a minha mente inconsciente. Inconsciente significa aquilo que eu não acesso com tanta facilidade, ok? Quando nós vamos fazer uma constelação, nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com a nossa parte inconsciente. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas falam, eu fiz uma constelação, apareceram umas coisas incríveis, o que ela realmente está dizendo? Ela está dizendo, olha, quando o meu inconsciente veio à tona, eu me dei conta de coisas que eu não tinha consciência, ou então eu confirmei coisas que eu achei e que eu já tinha uma leve desconfiança. Então, quando nós falamos em fazer uma constelação no Gira-Ser, nós fazemos de uma forma, eu brinco que é uma forma antiga, que foi a primeira. Eu gosto muito de trabalhar com a forma com a qual eu aprendi, fui treinada há 15 anos atrás, porque eu gosto de trabalhar com o quê? Com a estruturação. Então, o primeiro ponto é que, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar inteiramente no seu inconsciente, com o teu inconsciente, ok? Então vamos imaginar que você me traga um evento, eu quero trabalhar minha vida afetiva, porque nas minhas relações sempre se repetem isso, ou tais e tais pontos. Perfeito, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar primeiro a sua família de origem, tá? Para que nós possamos entender como é que a sua mente inconsciente ela traz as referências de relacionamento lá de trás, ok? Como é que os meus antepassados se relacionavam? Quais são as memórias? Quais são as heranças que eu trago acerca do comportamento feminino, do comportamento masculino numa relação? Por quê? Porque se eu não trabalhar a sua base, que é a sua família de origem, tá? Muitas vezes eu não vou chegar naquilo que realmente é o problema. Então, para que nós possamos fazer uma constelação, algo que nós vamos, o primeiro passo, e eu brinco, essa é a parte inegociável, nós vamos trabalhar com a estruturação da sua família de origem. O que significa a sua família de origem? Significa os países de origem, tá? O que você trouxe e que você carrega com você de memória desses países, da relação com esses países, de como seus antepassados saíram desses países, as religiões, quais são as crenças, quais são os padrões, quais são as situações que você vem vivenciando através da religião e que muitas vezes você nem tem consciência. Algumas pessoas dizem, mas eu não tenho mais religião, eu sou espiritualista. Tá, mas como é que você lidou com a religião lá de trás? Como é que eles lidaram? Essa religião sempre se manteve, ela foi excluída, ela foi esquecida. Como é que isso funciona? E aí nós vamos trabalhar com seus pais,
os filhos que eles tiveram, seja os filhos do seu pai, os filhos da sua mãe, os filhos de ambos. Tá, mas Regina, olha, os meus pais só se casaram entre eles. Ok, quantas gestações a sua mãe teve? Por quê? Porque a primeira regra que nós trabalhamos é o pertencimento. E quando nós falamos em pertencimento, nós estamos falando que cada um de nós temos o direito, tá, de ocupar o nosso próprio lugar. Por exemplo, eu sou a primeira filha da minha mãe, eu sou a primeira gestação dela. Só que eu sou uma gestação dupla. E mesmo assim, quando eu fui fazer a minha constelação, sempre faltava algo. E quando nós fomos ver o que faltava, faltava essa pessoa que ficou por um período sendo gerada e depois ela não esteve mais conosco, tá? Porque ela possivelmente foi absorvida pelo corpo, então ela foi... me deu aqui que estava com uma baixa conexão, tá? Então, o que acontece? Eu sou a primeira, mas a segunda gestação da minha mãe não é o segundo filho, é o terceiro. Então, minha mãe teve 3 gestações e nessas 3 gestações ela teve 4 filhos. Então, o meu irmão caçula, ele é o 4º filho, ele não é o terceiro. Ah, Regina, mas e esse bebê que não nasceu? Como ele não nasceu, ele vai ter lugar? Vai, todos nós temos que ter o nosso lugar. E se nós não tivermos o nosso lugar na nossa família, onde é que nós vamos conseguir ocupar o nosso lugar? Então, o primeiro ponto, a primeira coisa extremamente importante é que eu posso ocupar o meu lugar. Então, primeira regra da constelação, pertencimento. Todo mundo tem o direito de ocupar o seu próprio lugar. Ah, então você quer dizer que todo mundo que passou pela minha vida vai ter o seu lugar? Não. Na verdade, o pertencimento ele vai ocorrer de 2 formas. Primeira, quando você gera uma criança. Então, se você perceber, quem já casou, teve filhos, a partir do momento que você gerou um bebê, a relação com a família muda. Porque a partir daquele momento, vocês realmente pertencem àquele sistema. E isso faz toda a diferença. Tá? Agora, se de repente eu convivo por 30 anos com... Tá? Então, tudo vai depender, Paulo, de como é feito essa distribuição. Os filhos do meio também têm o seu lugar, mas eles precisam ocupar o seu lugar de acordo com as gestações e com os nascimentos. A partir do momento que eu estou no meu lugar, tá? Automaticamente eu consigo ocupar lugar em qualquer lugar do mundo. Muitas vezes nós não conseguimos ocupar um lugar, tá? Por quê? Porque nós não temos o lugar na nossa família. E isso faz toda a diferença. Então, como eu estava dizendo, vamos imaginar que eu viva 30 anos com a minha alma gêmea, tá? Mas eu não gero nenhuma criança. Automaticamente, o que significa isso? Significa que essa pessoa não vai participar, ele não tem o pertencimento, ele tem o direito de ocupar o lugar dele na minha história e no meu passado, mas ele não ocupa o lugar dele no meu sistema. Mas, de repente, eu me envolvo com alguém e engravido. Mesmo que eu perca esse bebê, aquele bebê e aquele homem vão pertencer ao meu sistema. A lei do pertencimento se dá pelo quê? Pela gestação, pela geração de uma vida. E também quando nós tiramos uma vida. Então, por exemplo, quando uma pessoa é assaltada e o assaltante mata a pessoa, ou numa guerra, quando o soldado mata uma pessoa, ou é morto durante uma guerra, aquela pessoa que foi morta e aquela pessoa que matou, elas começam a pertencer ao sistema. Por quê? Porque eu tirei uma vida. Então, é muito importante eu entender, tá, que eu preciso ter o meu lugar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, todos nós temos que ocupar o nosso próprio lugar. Além de ocupar o lugar, todos nós temos que ocupar na linha da cronologia. O que é passado, o que é presente, o que é futuro. Tá? E nisso, a regra é muito simples, quem vem antes? Os meus pais vieram antes de mim. Se eu tiver filhos, eles vão vir depois de mim. Quando nós temos uma inversão no sistema, e às vezes nós temos essa inversão, quando nós falamos, mas hoje eu sou como a mãe da minha mãe. Tá, nós temos que tomar muito cuidado.
Por quê? Porque, na verdade, eu posso estar ocupando o lugar da minha mãe. E se eu fizer isso, eu já desregulei o meu sistema. Muitas vezes isso vai ocorrer, por quê? Porque eu já trago isso comigo. Tá? Como assim, Regina, eu já trago isso comigo? É muito simples. Muitas famílias, principalmente no Brasil, são famílias de imigrantes. Então, por que foram imigrantes? Às vezes por conta de guerras, às vezes por conta de doenças, de fome. E isso faz com que essas pessoas, lá no passado, por conta de guerras, elas tenham mudado o papel ou ocupado outros lugares. Vamos dar um exemplo? Uma família onde a mãe morre cedo, tá? A mãe morre no 3º ou 4º parto, tá? Os filhos mais velhos, às vezes, vão assumir o papel de mães e pais dos irmãos para ajudar a família. Só que quando eles fazem isso, o que isso gera? Isso gera com que nós tenhamos uma inversão. Então, a hierarquia é quebrada. Então, quando eu me coloco na posição de ser maior do que aquele que veio antes, o meu sistema automaticamente ele sofre. Por quê? Porque eu começo a carregar um peso que eu não dou conta. Eu começo a assumir responsabilidades que não me cabem. Eu posso sim, e aí talvez você possa me dizer, Regina, mas espera aí, eu tenho uma mãe que ela é muito, hoje ela não tem condições, eu tenho que cuidar dela. Ok, mas cuide como filha, respeite-a como filha, não queira ocupar o lugar dela. Tá? Permita que ela seja mãe e se permita ser a filha. Se você já vem com o sistema invertido lá de trás, às vezes é muito difícil. Nós só conseguimos fazer isso com a constelação. Tá? Então nós falamos, primeira regra, todo mundo tem o direito de pertencer. Segunda regra, hierarquia. Sempre é do primeiro para o último. Então os meus pais, eu e os meus filhos. Sempre os antepassados ocupando o lugar que lhes cabe. E a terceira regra é a regra do equilíbrio entre dar e receber. Quando nós falamos entre dar e receber, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós precisamos equilibrar as relações. Numa relação onde eu amo mais, onde eu dou mais, onde eu cuido mais, onde eu quero salvar mais, onde eu quero suprir mais, eu estou gerando no outro uma dívida, um sentimento de não dar conta. E muitas vezes uma relação que era para ser uma relação extremamente forte, ela fica fraca e ela quebra. Porque o desequilíbrio provoca essa quebra. Então, o que é ideal em qualquer relação, tá? Nós só temos 2 exceções. Mas na maioria das relações, que nós tenhamos um equilíbrio. Se eu tenho uma amiga, que eu possa ter uma relação equilibrada com ela. Se eu tenho um marido, uma esposa, que eu tenha uma relação equilibrada, que nós não é vamos dividir 50-50, não é isso que eu estou falando. Não tem nada, uma hora alguém dá 60, outro dá 40 e depois inverte. Mas quando só um lado assume a responsabilidade por fazer aquela relação dar certa, automaticamente essa relação já tem tudo para quebrar. Quando eu me sacrifico muito por você, para que você me ame, quando eu me esforço muito para que você me queira como amiga, alguma coisa já está errada nessa relação, porque eu estou quebrando essa relação, eu estou criando possibilidades dessa relação quebrar. Como eu disse, nós só temos 2 exceções. A primeira exceção é de pais para filhos. Então, tudo que os seus pais te dão, inclusive te dão ou te deram, inclusive a vida, você não tem como restituir para eles. E automaticamente o que você vai fazer, você vai dar para a próxima geração. Então, tudo que eu recebi dos meus pais, eu não tenho como devolver para eles, mas eu tenho como dar para os meus filhos, ou se eu não tiver filhos, eu posso dar para meus sobrinhos, eu posso dar para alguém. Quando eu ensino algo, eu também entro nessa regra de exceção. Tudo que um professor nos dá, necessariamente nós não retribuímos de volta, tá? Mas, sim, nós podemos passar o conhecimento e a pessoa vai passar para outra pessoa.
Enquanto nós temos relações em que os pais dizem, você me deve, eu te dei tudo, eu me sacrifiquei, isso já faz parte do pacote. Isso existe um equilíbrio nessa relação. Eu sou o grande e você é o pequeno. Eu cuido e você é cuidado. Em qualquer outra relação, eu cuido, você também cuida. Ora eu cuido, ora eu sou cuidado. E assim nós vamos tendo o equilíbrio. Então, quando nós falamos na constelação, nós estamos falando de equilibrar no inconsciente ou reorganizar no inconsciente essas 3 regras. E nós vamos fazer isso trabalhando família de origem, pai, mãe, irmãos, países de origem, religião, tá? Ou religiões, porque muitas vezes durante a constelação você se dá conta de que há religiões que foram excluídas, que não foram percebidas, e algumas pessoas me dizem, como assim você se dá conta? Tá? Existe uma coisa chamada campo morfológico. Então já foram feitas pesquisas, e eu estava conversando com uma amiga e ela deu esse exemplo de um livro que ela leu e eu achei tão fácil de explicar que eu vou usar o exemplo que ela usou. E agradecer a Dani por ter me falado desse exemplo, porque eu achei a forma como ela colocou muito fofa. Bom, vamos lá. Quando foram feitas pesquisa com pessoas que tinham animais, então o que eles fizeram? Colocaram câmeras dentro da casa das pessoas e no trabalho. E o que eles perceberam? Os bichinhos, estava lá o cachorrinho, o gatinho dormindo, quieto. De repente, dava uma determinada hora, o cachorrinho ou o gatinho levantava e ia para perto da porta. E eles perceberam que esses animais faziam isso exatamente no momento onde os donos estavam organizando as malas ou pegando a chave para ir para casa. Ou seja, o campo morfológico nos permite entrar em contato com o inconsciente coletivo do outro e reagir a esse campo. E é isso que ocorre quando nós fazemos uma constelação. Então, quando nós falamos, seja da constelação presencial ou da constelação online, o que nós estamos dizendo? Que nós vamos trabalhar o sistema da pessoa. Então, vamos imaginar que você nunca fez uma constelação e você nesse momento fale, não, eu quero olhar para essa relação da minha família, eu quero reorganizar. Nós temos a possibilidade de fazer isso como online. Como é que é isso, Regina? Bom, primeiro, a partir do momento que você queira fazer, você pode entrar em contato conosco. Nós vamos te enviar um questionário que você vai preencher. Vamos marcar um dia e hora. E nesse dia e hora vão haver 2 consteladoras, óbvio, com todos os cuidados que requerem essa quarentena, essa fase, num espaço amplo, que é totalmente viável de se trabalhar. Para quê? Para que nós possamos trabalhar o teu sistema. Tá, Regina, mas eu não vou estar aí. Será que vai funcionar? Sim, vai funcionar. Eu trabalho com constelação junto com a Maristela, que está nos acompanhando, junto com a Jéssica, que também deve estar nos acompanhando. Já faço isso há 15 anos e já fiz constelação com pessoas que estavam fora do país. E já tivemos resultados assim de olhar e falar, uau, como é que é isso? Então a constelação, seja de boneco, seja de grupo, seja individual como eu trabalho, ela tem um resultado extremamente forte na nossa vida. Por quê? Porque, na verdade, essa técnica nos permite trabalhar o quê? Nos permite trabalhar com o nosso inconsciente. E quando eu sei usar essa técnica, quando eu sei lidar com essa técnica, automaticamente eu consigo trabalhar o teu inconsciente e mudar suas percepções. Na verdade, não é nem mudar, é fazer com que esse sistema flua. Porque, na verdade, a grande sacada da constelação é que a constelação, o sistema, ele só se permite trabalhar se ele fluir. Se você tentar influenciar uma constelação, não funciona. Então, quando eu já fazem muitos anos que as pessoas me falam que eu tenho que falar mais de constelação, e aproveitando esse período agora de quarentena, eu falei, eu acho que agora, depois de domingo que eu fiz a minha primeira, depois da semana passada que eu fiz a minha primeira live, eu falei, uau, dá pra fazer. Não é tão gostoso quanto falar com vocês pessoalmente. Mas agora eu entendi que quando eu falo, vocês conseguem me dar um oi, mandar um coraçãozinho e eu sei que vocês estão me ouvindo. Então agora eu estou pronta para estar nesse mundo virtual com vocês.
Então, a partir disso, eu tomei a decisão de divulgar um pouco mais esse trabalho. Tá? Por quê? Porque nesse momento é quando todos os conflitos, é quando as angústias, é quando nós começamos a viver situações, muitas vezes individuais ou com a família, que nós precisamos olhar para essa situação, mas olhar de uma forma mais ampla, tá? Às vezes com a terapia ou às vezes com uma constelação. Então, o que eu gostaria? Primeiro, de deixar aqui aberto que o Giracer está oferecendo a constelação online, que a constelação online ela é muito similar ao que nós fazemos hoje pessoalmente, só que a diferença vai ser que você vai estar na sua casa, tá? E somente os consteladores, 2 consteladores vão estar no consultório. Quando nós falamos em constelação online, né, alguns anos atrás, eu tive uma cliente que ela mudou e ela foi para o Japão e ela começou, depois de alguns anos, a ter muitas dificuldades no casamento. E ela trouxe uma situação que era muito interessante, porque de uma hora para outra o marido mudou de quarto. E ela falou, olha, Regina, eu queria fazer uma constelação, mas eu não tenho como ir para o Brasil agora. E nós marcamos um horário, fizemos, usando as ferramentas apropriadas, né? E foi muito interessante, porque nós fizemos a constelação e havia dentro da família um padrão de separação. E ok, trabalhamos. Passaram-se 4 dias, a cliente me ligou e falou, eu queria te contar uma coisa. Eu falei, pensei comigo, meu Deus, o que será que aconteceu pós-constelação? E ela falou, a constelação, primeiro, depois que você fez a constelação, eu fiquei muito pensativa, eu fiquei muito introspectiva. Mas aconteceu uma coisa muito estranha. 2 dias depois, o meu marido voltou para o nosso quarto. E eu falei, porque na verdade ela não tinha me contado que o marido não estava no quarto com ela, né, que ele tinha mudado de quarto. E aí eu brinquei com ela e falei, olha, mas você não me contou isso, esse detalhe eu não tinha. Ela falou, achei que não era importante, mas foi muito interessante, porque a partir daí nós começamos a conversar. E aí eu fui falar com a minha mãe, e aí eu fui percebendo que havia muitas situações de separação estando junto e que eu não tinha consciência. Então, a constelação ela tem essa capacidade de trabalhar com aquilo que é mais profundo, tá? Nós podemos trabalhar, eu brinco que a constelação ela é uma ferramenta para todas as situações da nossa vida, para relacionamentos, para família, para questões de herança, para questões de exclusões, para questões muitas vezes de angústias que nós trazemos e que mesmo durante a terapia nós não encontramos, para situações de simbiose, de dependência. Então, quando nós falamos em constelação, nós estamos falando em trabalhar praticamente tudo aquilo que envolve a sua vida. Eu espero ter conseguido hoje, nessa meia hora, falta aí 5 minutos para dar meia hora, e a minha proposta era ficar uns 30 minutos, né? Porque eu acho que constelação é um assunto que ele é muito simples, mas eu trabalho com isso há 15 anos. Então, talvez, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode me mandar depois ou me mandar agora e eu respondo. Porque a constelação, ela é uma ferramenta que, quando uma pessoa vem fazer terapia comigo, uma das sugestões que eu dou é que a gente possa mexer no sistema. Por quê? Porque existe uma grande diferença entre eu trabalhar com os meus 10% consciente ou os meus 90% consciente, tá? Inconsciente. Eu espero ter tirado as dúvidas de vocês, eu espero ter trazido um pouquinho mais de informação sobre a constelação. Só fazendo um pequeno apanhado para quem entrou agora. Bom, a constelação no Giracer, ela tem muito foco de trabalhar a estruturação, a reorganização do inconsciente. Então, toda constelação, eu brinco que nós temos uma parte inegociável, que é trabalhar a família, que é trabalhar a relação dos irmãos, trabalhar as 3 regras da constelação para
nessa primeira fase, que é a questão da hierarquia, do pertencimento e do dar e receber, envolvendo todas, literalmente, a sua família de origem, o seu núcleo familiar. E a partir do momento em que você decida, por exemplo, eu quero trabalhar minha vida afetiva, aí sim nós vamos incluir as pessoas importantes que passaram na sua vida. Porque muitas vezes, depois que você tem um relacionamento, você passa por um relacionamento, a partir dali você não consegue mais ter outro relacionamento, porque no teu inconsciente você ainda está presa naquele relacionamento. Às vezes não é isso, às vezes inconscientemente nós estamos casados, seja com o nosso pai ou com a nossa mãe, porque em algum momento aquele pai ou aquela mãe precisou de um suporte emocional e por amor a eles nós ocupamos esse lugar. E quando eles não precisaram mais, nós continuamos ali. E isso faz com que a nossa vida, literalmente, o sistema não flua, a nossa vida não flua. Tá? No profissional é a mesma coisa. Quantas vezes e quantas pessoas, após passarem por um trabalho, depois daquele trabalho eles parecem que não conseguem mais se encaixar, se ajeitar. Por quê? Porque eu posso ter deixado partes minhas com o trabalho anterior, como a minha parte profissional, minha parte financeira, minha alegria, minha motivação. Então, quando nós falamos em trabalhar o sistema, nós estamos falando trabalhar a família e trabalhar aquela parte que você traz e que para você hoje é importante, mas que se nós não mexermos na origem, muitas vezes o resultado que nós conseguimos no hoje é muito menor. Bom, vocês têm o meu Instagram, vocês se tiverem dúvidas, por favor, podem postar. Se quiserem mandar perguntas através do nosso site, eu estou super disponível a entrar em contato, a responder as perguntas e dúvidas de vocês. Espero sinceramente ter contribuído um pouquinho mais sobre constelação e o conhecimento de vocês em constelação, tá? Nós estamos abertos e disponíveis a estar trabalhando e fazendo as constelações online, então quem tiver interesse é só nos procurar. Um grande beijo e obrigado por vocês terem me ouvido.